O Alexandre Colim com a novidade de que foi demitido o funcionário da PAI e ele confessou que tocou fogo no cadáver da Cláudia e ainda assim não está preso, Colim. Como pode? Posso começar por aí então, Rodrigo? Eu Claro. tomei cuidado de checar, até para que as pessoas, muita gente, por onde quer que a gente passa, né? As pessoas perguntam, mas como que pode aquele funcionário, ele confirma, ele confessa que ajudou em todo o processo de queima, de eliminação dos restos mortais da Cláudia Lobo, por que ele não está preso? Então a gente começa por aí, Rodrigo, é assim. O nosso ordenamento, os nossos legisladores entenderam que o crime de ocultação de cadáver, se ele não estiver relacionado ao assassinato, ele é nada. Ou seja, pena prevista de 1 a 3 anos. E aí, a esse funcionário também está sendo imputado o crime de fraude processual. Por quê? Porque ele vai até o local 4 dias depois, lá o corpo da Cláudia estava queimou durante 4 dias, e aí ele vai lá tentar eliminar aqueles últimos restos mortais, exatamente no ponto onde ele desovou o corpo e colocou fogo. Por essa razão, Rodrigo, o crime por si só não dá, não embasa, não faz parte do rol dos delitos que embasam pedidos de prisão temporária ou preventiva. E ele está colaborando com a investigação também, Rodrigo. E tudo isso acaba sendo levado em conta. As novidades que nem, enfim, essas que você citou. A APAI, agora de maneira oficial, demitiu esse homem. Esse homem foi colocado no setor de compras e também de transportes por Roberto Franceschetti Filho, os dois da mesma cidade, e o Roberto exercia sobre ele uma certa ascendência. E aí, Rodrigo, esse está demitido. E o Roberto, quando ele não está demitido, tá. O Roberto foi destituído oficialmente do cargo de presidente e está demitido oficialmente da APAI, não é mais funcionário da instituição. E ontem, de ontem para hoje, Rodrigo, ontem, na realidade, já no comecinho da noite, os advogados de defesa de Roberto Franceschetti Filho entraram com um pedido de liberdade para o investigado. É um trâmite normal, vai primeiro para a justiça, depois tem que ter um parecer ali do promotor, o Ministério Público se manifesta, para que aí volte para a Justiça e aí a Justiça conceda ou não. Opinião, Rodrigo, e uma análise bem simples. Antes da prisão, o Roberto tentou direcionar e tentou conduzir e dar uma atrapalhada nas investigações. Por esse argumento, é muito difícil que o juiz conceda esse pedido de liberdade, sem contar, é claro, com o conjunto probatório. Rodrigo, um passeio rápido a respeito de tudo aquilo que a polícia tem, de tudo que a polícia já provou, com aquilo que a defesa trouxe como elemento de defesa de Roberto Franceschetti Filho. O exótico seria se a defesa se manifestasse dizendo que o cliente dela é culpado. Tá tudo certo, tá tudo no lugar. Para a polícia primeiro, Rodrigo, a Cláudia, ela sai ali da rua Rodrigo Romero, 2h57 da tarde, ela busca o Roberto Franceschetti Filho ali na Nuno de Assis, da Nuno de Assis até esse ponto, ó. Entre 15h10 e 15h13, esse é o momento, segundo a polícia, em que Roberto Franceschetti, depois de trocar de lugar com a Cláudia, você está vendo o exato momento, ele vai para um lado, ela vai para o outro, ele assume a direção. Para a polícia, Rodrigo, esse teria sido o momento em que Roberto Franceschetti Filho saca a pistola e aí depois, na saída, dá a impressão de que o motorista tenta limpar alguma coisa ali, né, no vidro. O que teria sido essa substância que o incomodava naquele momento? Enfim, Rodrigo. E aí, para a polícia, portanto, repito, esse teria sido o momento em que o tiro foi disparado. Para a defesa, não. Para a defesa, não é bem assim. Para a defesa, a Cláudia sai, pega o Roberto ali na Avenida Nuno de Assis, como já estaria previamente combinado, e aí depois eles vão ali para a quadra 2 da rua Maestro Oscar Mendes, no Pagani. Ali eles trocam de lugar por uma justificativa, por um argumento segundo a defesa. Roberto Franceschetti assume a direção para que ele se passasse por um Uber ou um motorista de aplicativo, para que depois desse ponto, ele e Cláudia teriam então ido até o Meridota e lá entregaram uma quantia em dinheiro. Os advogados de defesa não sabem exatamente que quantia ou qual valor é esse, para uma pessoa que seria credora de um parente da Cláudia que teria essa dívida com essa pessoa, mas também não aponta quem. Polícia novamente. Para a polícia, Roberto sai dali, roda 7 quilômetros com o carro e vai até esse lugar aí, ó. 7 quilômetros, portanto, 3,5 de asfalto, 3,5 aproximadamente de estrada de terra, e ali, quando o Roberto Franceschetti chega, ele acessa, ele entra pelo complexo de campos, e lá já estava o funcionário à espera dele. O funcionário foi até lá com um outro veículo da PAI, um utilitário, quando o Roberto chega com o carro branco, com a Spin branca, e no banco de trás, o corpo da Cláudia. Para a defesa, isso não aconteceu.
para a defesa, a Cláudia leva o Roberto, então, de volta. O Roberto, então, ele vai até o ponto onde estava estacionado o carro dele na Avenida Nuno de Assis. Lá ele faz um abastecimento, abastece o veículo no posto de combustíveis e depois, segundo a defesa, não daria, segundo o que disseram os advogados, não daria para ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Roberto volta para a sede administrativa da PAI e lá teria passado, ou teria, né, participado de uma outra reunião com outros funcionários da PAI. Para a polícia, nada disso tem consistência, Rodrigo. Por quê? Porque o rastreamento, a quebra de sigilo telefônico, mapeia, né, o telefone de Roberto Franceschetti Filho lá naquele ponto, e é uma prova muito pesada, muito forte dentro dessa investigação complexa. E aí, de lá, com base em tudo aquilo que apurou a Polícia Civil, o Roberto Franceschetti volta no utilitário, depois de o funcionário ter ateado fogo e ali tentado ocultar o cadáver e conseguido ocultar o cadáver de Cláudia Lobo. Aí o Roberto volta no utilitário e o funcionário volta com a SPIN. Eles tentam, Rodrigo, nesse trajeto, na volta ali para Bauru, eles tentam se livrar da SPIN branca, mas eles não conseguem, esse intento não deu certo. Aí que eles decidem, então, fazer com que o veículo, ou a dinâmica, né, ou executar a dinâmica do abandono do veículo. O funcionário, na direção da SPIN branca, vai até a Vila Dutra e lá abandona o veículo na Alameda Três Lagoas. E aí, de novo, o telefone do Roberto foi rastreado ali na Vila Dutra. Dedução óbvia, segundo a polícia. Roberto teria ido buscar o funcionário que abandonou o carro e deixou a chave ali no quebra-sol. Importante dizer, Rodrigo, essas são as duas situações. A polícia tem um conjunto probatório de muita consistência e a defesa, por hora, tem apenas uma versão. A defesa vai usar um artifício, ela pode contar com isso desde 2018, né, que é a investigação defensiva. O que é isso? A defesa pode fazer por conta própria uma investigação para depois confrontar com a perícia ou com com o inquérito que foi todo ele encabeçado pela Polícia Civil. Em qualquer momento, a defesa pode se utilizar dessa situação. Ou seja, num certo momento, isso vai entrar em embate. Aí vai haver uma confrontação daquilo que pretende provar a defesa, com imagens que provariam Roberto abastecendo o carro, etc., com aquilo que foi provado pela Polícia Civil. E a defesa trata o caso ainda como um desaparecimento, ou seja, Cláudia poderia aparecer a qualquer momento e não como um assassinato. Essas, portanto, Rodrigo, é uma comparação modesta, só para que as pessoas entendam a diferença entre o que a polícia provou e aquilo que tem diversão os advogados de defesa, Rodrigo.